Eu queria agradecer muito por estar participando aqui do programa Realidades Ocultas, uma oportunidade para falar sobre o meu livro, Meu Encontro com Drácula. Quero agradecer ao Marlo Leonardelli, ao Fernando Fazoli, obrigado pelo convite, e realmente voltar numa situação que se tornou livro, foi debate nacional e é que acontece até hoje. É importante, mas há algumas restrições em alguns pontos, mas vamos voltar lá. Quanto à primeira, eu estava em Nova York, eu estava fazendo um trabalho e tinha um espaço na agenda de uns 15, 16 dias, quando um casal de amigos lá de Nova York, a Mary Brown e o Christopher Brown, ela é arquiteta, ele é um jornalista de finanças, e eles estavam indo para Poconos, as montanhas de Poconos, que ali fica o condomínio de Hideout, ou seja, na tradução seria esconderijo. E eu aceitei, eu tinha até outros projetos em Nova York, eu queria ir para teatro, ver alguma coisa de livro, mas eu acabei mudando essa rota. E em algumas situações, quando você muda o caminho, você pode se deparar com atalhos que são sombrios, assustadores, mas a gente nunca pode prever o que está estabelecido para acontecer, porque de alguma forma é um aprendizado. E eu fiquei 15 dias lá no condomínio, e quando eu cheguei no condomínio, inclusive a caminho desse condomínio Hideout, algumas coisas já começaram a acontecer, porque o oculto, o mistério, ele é muito sutil e se você está atento, se você presta atenção, você começa a observar esses pontos que de alguma forma está chamando, buscando a sua atenção. E já no segmento, um cenário deslumbrante, eu já comecei a sentir alguma coisa. Que coisa? Uma situação estranha, um desconforto, embora o casal fosse maravilhoso, tudo certo, mas dentro de mim alguma coisa resistia, mas eu não soube entender. E quando nós chegamos no condomínio Hideout, só para que você tenha uma ideia, é um condomínio de alto padrão e só tem casas lá, altos executivos, artistas de cinema, enfim, é uma área muito arborizada, muito bem cuidada, e para entrar nesse condomínio existem portões eletrônicos, guardas, quer dizer, toda uma estratégia de identificação, enfim. Quando nós passamos, quando a gente estava no veículo, que eu entrei no condomínio, que eu comecei a seguir, eu comecei a sentir que alguma coisa ali estava, tanto é que eu olhei para Mary e disse, Mary, tem uma coisa estranha, parece que meu próximo livro está aqui. Ela falou, como o seu próximo livro? Eu falei, não sei, é uma sensação. Enfim, um local maravilhoso, a casa toda de madeira, um chalé, lá embaixo tinha um lago, né? Um lago maravilhoso. Então dentro da casa existia todo um controle que você, logicamente, acionava e acendia todo o caminho de luz. Lá embaixo você viu o lago iluminado. E, logicamente, passando um dia maravilhoso, mas existia sempre uma pressão, existia sempre alguma coisa que cobrava, alguma coisa de estar num território no qual eu poderia ter consequências. Hoje eu entendo isso, mas naquele momento não. Mas, enfim, e tudo se desenrolou quando, por exemplo, aí eu fiquei no condomínio, né? Depois o casal teve que voltar para Nova York, tinha uma senhora lá que trabalhava com eles, cuidava do chalé, e tudo que eu precisava, ela realmente atendia. E numa noite, eu estava com o meu notebook ali escrevendo, e eu comecei a desenvolver um projeto de um livro, não tinha nada a ver, uma coisa que eu tinha levado do Brasil para os Estados Unidos, que eu sabia que ia ter esse intervalo, eu poderia escrever sobre. Mas quando eu estava escrevendo,
Então, a casa, ela começou a me chamar a atenção. Como que eu vou explicar para você que está acompanhando? Porque o que acontece? O sombrio, esse outro lado, o lado oculto, ele é muito sutil. E a sutileza está no movimento, está em alguma coisa que cai para te chamar a atenção. E quando eu estava ali, eu senti que tinha alguma coisa lá embaixo no lago. Parecia que tinha uma pessoa no lago, porque a casa ela tinha uma visão para o lago toda de vidro. Tá? Gente, é uma casa assim, cinematográfica. É um casal de um alto poder aquisitivo. E o que aconteceu? Quando eu olhei lá, falei, tem alguém lá. E eu acionei, né, a luz, e quando eu acionei a luz, não tinha exatamente nada, estava tranquilo, largo, eles tinham um barco. Aí novamente eu apaguei a luz, a sombra estava lá, era uma pessoa, nitidamente uma pessoa que estava ali, próximo ao lago, e eu acendia e apagava, aquela coisa que parece que é de cinema, mas não. A realidade, ela nos surpreende, depende de onde você está, depende do foco da energia. Então começou, a partir dali, toda uma situação de perseguição. Por que perseguição? Eu sentia que onde eu estava caminhando, fazia minhas caminhadas, tinham coisas, eu estava sendo observado. As pessoas desse condomínio eram estranhas, não eram cordiais, não existia um sorriso, mas uma seriedade. Então eu soube mais tarde que ali era um reduto satanista. E eu comecei a ler sobre isso, o que seria isso. Então, de repente, eu me encontrei numa situação cercada por eventos que começou, de alguma forma, um constrangimento, uma intimidação. Porque a beleza, ela é um caminho para persuadir você, porque o sombrio ele não aparece das coisas feias, ele vem do belo. Então, um cenário perfeito, casas perfeitas, pessoas bem-sucedidas, mais uma energia do caos, do perigo. E eu era um estranho naquele local. Eu estava ali, então, de repente, eu não fazia parte daquela comunidade. Eu era um ser que invadia um local, embora eu tenha sido convidado, mas havia uma invasão. Então foram 15 dias de medo. Quando a gente diz a palavra medo, o medo é um medo mesmo, e que eu não me sentia confortável, eu queria voltar para Nova York, eu queria retomar aquela rota que eu tinha feito de teatros, mas eu estava num labirinto. E quando você está no labirinto, você não tem saída. Então, a melhor forma é você aguardar, esperar, porque o casal vinha me buscar. Então, eu teria que aguardar. Então, nesse período de 15 dias, foi um período de muitas surpresas. Aí você diz, é imaginário? Não, é realidade. Mas quando você coloca uma realidade que está distante da compreensão das pessoas, é muito difícil, a não ser que essa pessoa ela tenha consciência disso. E eu começava a entrar por um caminho que eu teria que me preparar, me estudar para entender o que estava acontecendo comigo, entender o local onde eu estava e compreender qual era a mensagem que eu teria que assimilar e teria que passar. Porque o oculto é isso, ele te dá um elemento, mas ele quer que você distribua esse elemento. Como? Geralmente são pessoas de comunicação, pessoas que têm um contato com o público, são as pessoas mais assediadas. E posso dizer para você que a própria mídia, ela tem um ponto que realmente ela serve de alguma forma alguns segmentos a esse comando do oculto. Acredite nisso.